Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um bloco de aula de redação. Hoje nós vamos trabalharmos o tema só confirmar aqui, se não me, número 12, gente. Então, hoje é o debate de tema da redação número 12 aqui na redaçãozinha. Eu espero que vocês, assim, curtem esse vídeo e principalmente escrevam a redação da semana. É um tema que eu considero, assim, mediano, tá? Mas é a cara da prova do Enem, tá? Por isso que nós temos que trabalhar aqui todas as possibilidades de temáticas, ok? Não deixem de escrever. Vou conectar aqui minha mesa para darmos sequência, então, aqui a esse bloco de aulas. Bom, como vocês já sabem, a dinâmica aqui da nossa aula, né, de debate de temas é: eu apresento para vocês o tema da semana, vamos fazer a interpretação desse tema, eu trago possibilidades de teses, 5 teses, e logo em sequência eu escrevo um parágrafo junto com vocês. Para a aula de hoje, nós vamos fazer o parágrafo de introdução. A ideia dessa aula é justamente destravar o seu processo de escrita. Ok? Porque eu sei que tem aluno que fica com dúvida em relação ao tema, não sabe realmente como manusear esse tema da semana. Então, eu trago esse bloco de aula aqui para você compreender o que o tema da semana espera que você escreva, ok? Bom, vou compartilhar então com vocês para darmos início aqui a esse debate de temas. Então, como vocês já podem visualizar em tela, e lembrando, gente, esse texto motivador que está aparecendo em tela aqui para você, porque teve um aluno que me mandou assim, Gleice, eu não consigo ler o texto motivador, por isso que eu faço a redação sem ler o texto motivador. Gente, eu compartilho aqui em tela só para dar um direcionamento para vocês, mas a apostila do nosso curso está aqui dentro da plataforma, tá? Então, ó, presta atenção, acorda para a vida. Lá nas aulas iniciais do nosso curso, eu falei isso com vocês. Todo o material didático utilizado aqui na redaçãozinha, né? Principalmente as nossas apostilas, tá aqui dentro da plataforma. Então, essa apostila de treino, você já tem acesso. Ok? Então não vem com essa desculpinha, não fiz a redação porque o texto motivador estava pequeno no vídeo. Não. Vocês podem muito bem baixar esse texto motivador aí, baixar essa redação e acompanhar comigo aqui durante a aula, tá? Então vocês largam de preguiça. Bom, bora lá então, né? Depois do esporro que vocês já tomaram, vamos ver aqui. Então, o tema da semana é para falar sobre a importância da preservação do patrimônio público no Brasil. Calma o coração. Eu sei que quando a gente lê esse primeiro recorte temático, é normal dar medo, é normal dar desespero, falar assim, gente, eu não sei nada sobre esse tema. Nunca ouvi falar sobre esse tema, não vou dar conta de escrever. É nesse momento que eu peço calma e sabedoria para vocês, tá? Se acontecer isso lá no dia da prova, né? Que é bem provável que aconteça, principalmente para o aluno que está despreparado. Mas você que está assistindo aqui a aula não vai acontecer, porque você está treinando. Você já sabe o seguinte: opa, é uma escrita difícil, parece que é algo que eu nunca vi. Mas o que que você tem que lembrar? Se a prova do Enem está cobrando esse tema, se a prova do concurso público está cobrando esse tema, é porque é um tema que acontece na sociedade. Talvez eu não tenha tanta intimidade, mas está acontecendo. E como que você vai realmente destrinchar esse tema? Fazendo a leitura dos textos motivadores. E aí você parte para essa leitura. E aí, na hora de fazer a leitura desses textos, como eu já bem mencionei para vocês em todos os nossos vídeos, é interessante que você faça o quê? Grife, rabisque, puxa-seta, para você olhar para esse tema e falar: opa, eu já ouvi falar alguma coisa a respeito disso. Eu não sou tão cru em relação a essa temática. Ok? Então vá com calma, não desespera. Até para desesperar, a gente tem que desesperar com calma, tá? Por isso que é legal vocês assistirem esses vídeos, porque você vai ter na bagagem argumentativa. Eu sei que tem aluno que está na correria, que não consegue realmente fazer todas as redações da semana, mas a gente consegue aí ter bagagem argumentativa, pelo menos assistindo essas videoaulas. Então, não deixem de assistir, tá? Eu prefiro 1000 vezes que vocês escrevam a redação também, mas a gente entende a realidade de vocês, ok? Então, bora lá, meus amores. Primeiro texto motivador. As depreciações
do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Federal, Tribunal Federal, há um mês, destruíram parte do patrimônio artístico-cultural brasileiro, que se encontrava nesses locais. Especificado no artigo 216 da Constituição Federal, esse patrimônio é formado, entre outros, por obras. Então, aqui, o próprio texto já está trazendo elementos aqui. Então, a gente está falando de obras, de objetos que devem ser preservados, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais, além de conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, nessa primeira abordagem da temática aqui, talvez está vindo lá na sua cabecinha, aula de história, aula de literatura, lembra? Então, aqui está falando da questão da preservação, que não pode destruir, que não pode depredar, porque tem um valor para a sociedade. E a gente tem que entender qual que é esse valor, porque o tema aqui é que você escreve sobre a importância da preservação. Então, quando você pega esse feeling de, opa, realmente, preservar obras artísticas, por exemplo, né? O quadro da Mona Lisa. Vocês acham que vocês podem chegar lá no museu e colocar a mão no quadro da Mona Lisa? Lógico que não, porque uma vez que se perde aquele quadro, já era. Por mais que existem réplicas, pinturas excelentes que são muito semelhantes à imagem real, mas não foi feita pelo Leonardo da Vinci. Então, assim, a preservação, ela envolve muito isso, para não perder a identidade do objeto ou do documento, seja lá o que for, tá? Apenas a leitura do texto constitucional, contudo, não transmite a dimensão do significado para a história cultural do país. Aí você pensa, o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses. Pensa aí o tanto de obra, o tanto de construção que veio a partir aí dessa construção do Brasil, do que temos hoje como Brasil, pelo que nós entendemos hoje como um país. Quem aqui já foi em Ouro Preto já viu aquelas igrejas. Mas se alguém chega lá e começa a pinchar as igrejas de Ouro Preto, percebe? Perde a identidade cultural. Vocês entendem? Estão começando a pegar a visão aí? Então, aqui, né? Para a história cultural do país, dos edifícios públicos e das obras vandalizadas. As sedes do governo executivo federal, do parlamento e do órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro não são apenas construções, mas símbolos da moderna arquitetura brasileira, que já era conhecida na década de 1930 e alcançou seu apogeu na construção de Brasília. As obras de artes destruídas foram produzidas por artistas renomados, que já morreram, tá? Então não tem como fazer outro. E são exemplares de momentos variados da história da arte brasileira. O mobiliário avariado, por sua vez, possui valor histórico e artístico. Parte dos móveis depredados são lembranças. É a mesma coisa alguém chegar aí na sua casa e pegar um objeto que você tem valor sentimental. Quebra esse objeto. Para você, faz sentido substituir esse objeto? Não, porque perde a essência. Então é isso que o tema quer que você escreva, ok? Que não basta apenas substituir, existe um valor, existe uma história, um sentimentalismo por detrás de todos esses objetos, obras de artes, por aí vai, tá? Então, aqui, ó, então, mobiliário variado, por sua vez, possui valor histórico e artístico. Parte dos móveis depredados são lembranças de uma era em que a urbanização crescente do país, combinada à moderna arquitetura brasileira e aos estímulos à industrialização no Brasil, contribui para a profissionalização do design nacional, com o surgimento de designers como Sérgio Rodrigues e Jorge Zalzupin. Móveis desenhados por esses profissionais foram depredados nas invasões ocorridas no 8 de janeiro. Que, inclusive, recentemente aí tivemos a liberação, né, de alguns dos acusados de ter depredado, de ter rompido aí com parte dessa história quando invadiram, aconteceu essas invasões lá do 8 de janeiro. Então, assim, quebrou, já era, tá? Então, o tema de redação, ele passa em cima disso. Texto número 2.
Manifestantes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, inconformados com o resultado das eleições, invadiram o Congresso Nacional. Gente, o que eu quero que vocês entendam aqui? Não é sobre política, de lado de direita, de esquerda, de cima para. Não. Aula de redação é construção de pensamento crítico. Nós trabalhamos com fatos, tá? Tudo que está sendo usado aqui em aula é porque aconteceu. Eu não inventei nenhum dado, ok? O Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. A invasão começou após a barreira formada por policiais militares na esplanada do Ministério, que estava fechada, ter sido interrompida. O Congresso Nacional foi o primeiro a ser invadido, com os manifestantes ocupando a rampa e soltando foguetes. Depois, eles quebraram o vidro do Salão Negro do Congresso e danificaram o plenário da casa. Após a depredação no Congresso, eles invadiram o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. No STF, quebraram vidros e móveis. As imagens mostram que o efetivo dos policiais militares que estavam nas proximidades do Congresso Nacional, eles usaram, então, spray de pimenta em uma tentativa sem sucesso de conter os manifestantes que entoavam palavras de ordens golpistas. Via redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. Ele acrescentou ter ouvido do governo do Distrito Federal que o efetivo seria reforçado. As forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça, escreveu o ministro. Texto 3. A preservação do patrimônio público é uma responsabilidade de todo cidadão, pois é uma forma de manter a memória e a identidade de uma sociedade. Preservar o patrimônio público é importante porque conserva a memória de uma cultura, valoriza a identidade de uma sociedade, atrai visitantes e investimentos, evita prejuízo aos cofres públicos, é um compromisso com as gerações futuras. Só vocês lembrar aqui, gente, Ouro Preto, essas cidades históricas, tá? Que vocês podem, inclusive, citar na redação de vocês, Mariana, Tiradentes, enfim, qualquer outra cidade histórica que vier na sua cabeça, obra de arte, música, isso tudo tem que ser preservado justamente para garantir que as futuras gerações tenham acesso, ok? Então já temos aqui a leitura do primeiro texto motivador. Vou compartilhar com vocês agora um vídeo que fala um pouquinho aí sobre essa temática também, trazendo um olhar ampliado, ok? E logo em seguida nós vamos trabalhar as teses e vamos montar o parágrafo de introdução. Eu tenho certeza que agora você já está se situando a respeito do tema de redação. Por isso que eu falo, não assuste com a escrita. E quanto mais você treinar, mais familiarizados vocês vão ficar com as palavras, ok? Então, vou compartilhar aqui com vocês o vídeo. E assim, o vídeo vai correr. Façam anotações. O que estiver passando no vídeo que você achar interessante, você fala, olha, eu nunca tinha pensado por esse lado. Interessante. E aí, vocês conseguem montar uma chuva de ideias bacana, ok? Vou rodar. Olá, de norte a sul, o Brasil é riquíssimo em manifestações culturais que vão desde feiras populares, danças folclóricas, música e arte. No programa de hoje, vamos falar sobre os avanços e desafios da política de preservação do patrimônio cultural, que inclui também obras, monumentos e cidades. Fique com a gente, o NBR Entrevista começa agora. Aqui com a gente, Kátia Bogeia, presidente do IFAM. Olá, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, é um prazer estar aqui conversar com vocês sobre o nosso patrimônio cultural. Bem, há mais de 80 anos, o IFAM faz esse trabalho de valorização e preservação do nosso patrimônio cultural. Vamos agora conferir uma reportagem da TV NBR sobre esse assunto. Com mais de 500 anos de história, o Brasil acumula um vasto patrimônio artístico e cultural. São obras que marcaram eras, como, por exemplo, o Teatro Amazonas, em Manaus, os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, e o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte.
E um dos órgãos responsáveis pela fiscalização e garantia de que tudo seja preservado é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que comemora 80 anos de criação. E em 2017, o Brasil comemora também os 30 anos de reconhecimento pela Unesco do Conjunto Urbanístico de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. A cidade foi o primeiro conjunto urbano do século XX a receber esse título. Para marcar as duas comemorações, foi realizada uma cerimônia na sede do IPHAN, em Brasília, com a presença de autoridades e lançamentos de publicações, palestras e de um selo e um carimbo comemorativo dos Correios. Os eventos para celebrar os 80 anos da autarquia vão ocorrer durante todo o ano, além da entrega de 62 obras do PAC Cidades Históricas. Além dos patrimônios materiais tombados, os imateriais, como é o caso do frevo e da capoeira, por exemplo, também são reconhecidos como patrimônio cultural pelo IPHAN. Atualmente, são 24 mil sítios arqueológicos cadastrados e 1.302 bens materiais e imateriais tombados ou registrados. Nada mais importante do que, nesse momento, a cultura brasileira render homenagem ao IPHAN, a tudo que foi feito e a tudo que ainda vai fazer. Bem, o conceito de patrimônio cultural é bem amplo, né? Afinal de contas, o que é o patrimônio cultural? Quando o IPHAN foi criado em 1937 pelos modernistas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, o primeiro presidente do IPHAN, que foi Rodrigo de Melo Franco de Andrade, né? A ideia era se construir a noção de identidade para o patrimônio cultural da nação brasileira. E esse projeto, que iniciou em 1937, no primeiro momento, o que a gente chama de anos heróicos, a ideia era construir essa identidade. Mas, nos anos 80 do século passado, então, o IPHAN dá um salto e busca, com a própria Constituição de 88, né, atender a nova demanda da sociedade, que é justamente trabalhar pela diversidade cultural do país. Então, o Brasil é um país, mas é um país-continente com uma riqueza cultural, uma diversidade muito grande, e é isso que nos destaca perante o mundo. Então, o desafio maior do IPHAN foi dar esse salto, da construção dessa identidade para buscar compreender, atender, promover e proteger essa diversidade, essa pluralidade cultural que o país possui. E aí, dentro desse contexto, a gente tem os bens materiais e os bens imateriais, né? Eu queria que você exemplificasse. Então, nos anos heróicos, nos anos 30, imagina o automóvel chegando, a industrialização, o trem a vapor, todo o progresso se constituindo. E nós tínhamos um passado colonial com os nossos centros históricos, as nossas cidades históricas, e que tinha todo um discurso higienista, né, de progresso, de desenvolvimento. Então, o IPHAN nasce nesse contexto, buscando proteger essas cidades, esses centros históricos, esses monumentos. No primeiro momento, as cidades barrocas, as igrejas barrocas, fortificações, os grandes palácios, depois os conjuntos urbanos. E aí chegamos nos anos 80 com o patrimônio imaterial saindo da pedra e cal e vendo essa diversidade, essas manifestações culturais que são completamente diferentes de norte a sul do país, cada uma com a sua especificidade. O patrimônio imaterial, nós estudamos essa complexidade desde a questão da religiosidade, da gastronomia, das manifestações culturais ligadas aos festejos, ligado às artes. Então, é uma complexidade, uma diversidade e uma pluralidade que o IPHAN vem enfrentando, porque essa é a maior demanda da sociedade, de que a gente reconheça esses bens de natureza imaterial, porque constitui, de fato, a alma, né, do brasileiro, do que é ser brasileiro. E o Brasil cuida bem de toda essa riqueza? O nosso patrimônio é muito rico, muito diverso, e cuidar dele não é fácil. Acho que por sermos um país jovem, com pouco mais de 500 anos, essa noção de desenvolvimento, de progresso, está muito ligada ainda, e as pessoas precisam ter um trabalho de educação patrimonial para você poder conhecer aquilo que de fato você vai proteger. Então, aquilo que não me diz respeito, que eu desconheço, não me diz nada. Então eu preciso conhecer, me envolver, saber
que ali estão as minhas raízes, a minha memória, a minha história, e que eu, enquanto cidadão, sou o principal responsável pela preservação desse patrimônio. Patrimônio é legado, né? É aquilo que você recebe. Então, é uma herança. Né? O patrimônio é a nossa herança cultural. E toda a sociedade tem que se envolver na proteção desse patrimônio. Eu acho que a Constituição brasileira ela é muito clara. Ela diz que é dever de todos a proteção do patrimônio. Não apenas do IPHAN, que é o órgão federal de proteção, ou os órgãos estaduais, ou os municipais, dentro do sistema de patrimônio, mas principalmente a sociedade, ela tem que se envolver, porque ela é a principal guardiã desse patrimônio. E, Kátia, como é que é a atuação do IPHAN no dia a dia? O IPHAN é um órgão que tem uma capilaridade imensa. Nós estamos presentes em todo o país. Nós temos hoje 27 superintendências estaduais, ou seja, estamos em todos os estados da federação, 26 escritórios técnicos, 2 parques históricos nacionais, 5 unidades especiais, como, por exemplo, o sítio Roberto Bulemax, que tem a maior coleção botânica da América Latina, o Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular, com o Museu Edson Carneiro, o próprio Centro Cultural do IPHAN, que é o Paço Imperial, né, que eu acho que é a edificação mais identitária do país, porque toda a história do país passa pelo Paço Imperial no Rio de Janeiro. O Centro Lúcio Costa, que é um centro de formação, categoria 2 da Unesco, de capacitação e formação. Nós temos um mestrado profissionalizante, ou seja, o IPHAN hoje está presente em todo o território com uma agenda positiva, uma agenda muito forte de proteção a esse patrimônio. Não é fácil, mas é uma instituição que hoje a sociedade brasileira já reconhece como um patrimônio. E o que significa a concessão desses títulos de patrimônio cultural? O que é isso na prática? No caso do patrimônio mundial, né, nós temos as convenções do patrimônio imaterial. O Brasil tem vários títulos de patrimônio mundial a nível da convenção imaterial, como, por exemplo, o samba de roda, a capoeira, a pintura dos índios Wayampi, o Círio de Nazaré. São patrimônios imateriais que diz respeito não apenas nós brasileiros, mas a toda a humanidade. E temos vários patrimônios mundiais, como de natureza material, como Diamantina, Ouro Preto, Congonhas, São Luís, Salvador, Olinda, Rio de Janeiro, Missões, Goiás. Então, o Brasil, hoje, ele se coloca no mundo como um dos países que tem um grande número de bens reconhecidos como patrimônio mundial. Isso, nós assinamos convenções internacionais, onde nós nos comprometemos com o restante do mundo de fazer a proteção desse patrimônio. Então, aumenta muito a responsabilidade do país, né? Por isso que o IPHAN tem que cada vez mais se fortalecer para dar resposta a essa agenda internacional, mas também nós temos os nossos bens reconhecidos nacionalmente, né? Tanto de natureza material quanto imaterial. Hoje nós temos cerca de 600 mil imóveis tombados. Então imagina a responsabilidade de gestão de um patrimônio dessa magnitude. Qual o maior desafio nesse trabalho de vocês de valorizar e de preservar o nosso patrimônio cultural? O maior desafio é comprometer a sociedade com esse esforço de preservação. Daí a necessidade de programas específicos e constantes, né, de educação patrimonial, e também o desafio maior, que é o IPHAN sozinho, conforme a Constituição já diz, não tem condições de proteger esse patrimônio. Então, isso é dever de todos através de um sistema de patrimônio. O maior desafio hoje é a gente construir e manter esse sistema de patrimônio com os estados, com os municípios e com a sociedade. Tá certo, então daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a uma rápida pausa. Até já! Estamos de volta com a NBR Entrevista, que hoje conversa com Kátia Bogé, a presidente do IPHAN. O Círio de Nazaré é uma celebração religiosa que ocorre em Belém do Pará há mais de 200 anos. O programa Caminhos da Reportagem da TV Brasil foi até lá conferir e a gente separou um trechinho. Vamos acompanhar. Procedamos in pace, in nomine Christi, Amém.
Aqui, em Belém do Pará, a devoção e a fé movem milhões de pessoas. Como explicar esse sentimento? É uma emoção tão grande que é inexplicável. Quando nós aproximamos da berlinda, a gente fica arrepiado, a gente chora, a gente pede a intercessão. Para a colônia de paraense, em qualquer lugar que ela esteja no mundo, faz sentido. Mas necessariamente não faz sentido para quem não teve essa experiência, né? Por exemplo, o prestígio de Nossa Senhora de Nazaré aqui equivale ao prestígio do Padre Cícero no Ceará. Eu acho que é por aí que a gente vai integrando o olhar como a gente encara essa festa, que não é autoflagelo, pelo contrário, é agradecimento, alegria, a gente chora, é de emoção e felicidade. Tem a ver, obviamente, com o processo de conquista que os portugueses desenvolveram no Brasil de um modo geral. Eles infundem um tipo de experiência do catolicismo muito a ver com a devoção, muito a ver com a vinculação direta com os santos. Foi no ano de 1700 que tudo começou. Um caboclo chamado Plácido encontrou a pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré à beira de um igarapé. E a casa de Plácido passou a ser muito procurada pelos viajantes que iam rezar e agradecer as graças alcançadas. Diz a lenda que a imagem seria uma cópia da Mãe de Jesus, esculpida na cidade de Nazaré, na Galileia. No local onde ela foi encontrada, foi construído este grande templo que é a Basílica Santuário, onde a imagem original fica durante o ano inteiro. Somente nas festividades do Círio, ela desce do altar e fica mais próxima da população. Hoje, esse é o ponto de encontro de todos aqueles que buscam a renovação da fé. Bem, a festividade religiosa também se encaixa nesse conceito de patrimônio cultural e material. Sim, e nós temos vários bens nesse sentido protegidos, né, pelo IPHAN no Brasil. O Círio, que além de ser patrimônio nacional, é patrimônio mundial. Registramos recentemente a Romaria de Carros de Boi de Trindade, em Goiás, que também é uma manifestação cultural religiosa de grande expressão no Brasil, no centro-oeste brasileiro. O Círio é no norte. Nós temos as festividades do Pau de Barbalha no Ceará, que também é outra manifestação, a Festa do Bonfim na Bahia, ou seja, são diversas manifestações culturais de natureza religiosa que fazem parte também dessa composição, desse traço cultural do povo brasileiro, né? O IPHAN tem vários inventários em andamento de outros festejos e de outras manifestações de cunho religioso, né? Todo o patrimônio religioso, além da pedra e cal, do patrimônio material, com relação à religiosidade, que são as igrejas barrocas, as igrejas neoclássicas, as góticas, neogóticas, vários movimentos artísticos, né, que acompanham a religião, mas que constituem todo um patrimônio da nação. Kátia, que balanço a gente pode fazer desses 80 anos de atuação do IPHAN? O IPHAN hoje é reconhecido pela sociedade brasileira como um órgão extremamente técnico. O IPHAN ele é um órgão do Estado brasileiro, está há 80 anos servindo a sociedade. Hoje já é visto pela população como um patrimônio que a nação possui, é a primeira instituição de preservação do patrimônio da América Latina, é reconhecido mundialmente e respeitado, né? O IPHAN, inclusive, pauta agendas positivas mundialmente, como é o caso da Convenção do Patrimônio Imaterial, que é a Lei 3.551 do ano 2000, que cria o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial. Ele é replicado dentro da Unesco para os outros países, tido como modelo exemplar. Então, o Brasil sai na frente, é uma instituição de ponta com o IPHAN, e apesar de um quadro técnico pequeno, hoje nós temos 696 técnicos para dar conta de toda essa complexidade, de todo esse patrimônio no país inteiro. Então esse é um desafio, porque o técnico do IPHAN
ele não sai da universidade, passa num concurso, ele é formado dentro da instituição. Para isso nós temos um mestrado profissionalizante e a prática do dia a dia também que vai formando esse técnico. Então é difícil você ter um técnico pronto, você só vai ter um técnico completamente habilitado a trabalhar com mais ou menos 4 a 5 anos, porque é o período natural de formação. Então acho que esse é um dos grandes desafios da instituição conseguir, nesse momento de crise, né, mostrar para o país que a sua agenda positiva e o patrimônio sendo um ativo absolutamente importante para o desenvolvimento social do país. Na crise, o IFAM hoje é uma grande solução. Bom, vocês estão presentes, né, no país inteiro. Essa descentralização é importante na gestão? Essa descentralização é importante porque essa capilaridade dá conta de todo o país e todos nos cobram, a sociedade cobra, porque o reconhecimento é absolutamente necessário para a autoestima da nossa população, para fortalecer a nossa identidade. Então é importante que uma manifestação do Rio Grande do Sul seja vista pelo restante do país, assim como da Amazônia seja vista pelo restante do país, que não fique determinados centros regionais, mais preponderando sobre os outros, mas que a gente perceba, principalmente, que a nossa maior riqueza é essa pluralidade, é essa diversidade, e é esse o papel do IFAM, promover, proteger, salvaguardar toda essa riqueza que é o nosso patrimônio. É possível aliar preservação e desenvolvimento? O IFAM, quando nasceu, quando ele foi criado em 1937, os intelectuais que criaram o IFAM tiveram esse insight, tiveram essa clara evidência, né? O projeto de criação do IFAM não era pensando no passado, era justamente o contrário. O IFAM trabalha com o futuro, né? É o futuro, é levar, proteger esse passado, reconhecer e promover para as gerações futuras. É fazer essa construção, deixando sempre esse legado para as futuras gerações. É uma construção de futuro e é óbvio que essa agenda tem tudo a ver com o desenvolvimento social e econômico do país, desde que de maneira sustentável. Bem, é conhecendo que a gente preserva, né? Diante disso, o que é a educação patrimonial e quais são as principais ações do IFAM nesse sentido? Nenhuma agenda governamental pode ir adiante sem o viés da educação. A educação é a base para tudo. Não poderia ser diferente com o nosso patrimônio. Você só vai reconhecer, proteger, se envolver na proteção de algo que você conhece. Portanto, a agenda da educação, ela é a primeira base de qualquer construção séria que se queira fazer nesse país. Kátia, quais são os desafios para os próximos anos? O principal desafio hoje é a questão dos servidores do IFAM. Né? Nós temos 696 servidores que daqui a 2 anos vão se aposentar. Então nós temos que recompor a força de trabalho da instituição, porque senão a gente não vai dar conta, né, de toda essa complexidade que está sobre a nossa responsabilidade constitucional, né, de proteger e promover e salvaguardar. Então esse é o primeiro desafio. Depois nós temos que buscar continuar essa agenda de educação, um trabalho educativo, para que a gente continue a trazer para nós o apoio da sociedade através da educação, compreendendo a importância desses bens, desse patrimônio, né? Então, acho que esses 2 desafios são os principais que se colocam. E compreender que o patrimônio, ele é uma solução, ele é um ativo. E, portanto, o desenvolvimento do país precisa desse ativo, desse patrimônio, com essa diversidade cultural nesse mundo globalizado, massificado, coisificado. O patrimônio se coloca cada vez mais como algo urgente para dar essa dimensão humana que nós necessitamos nesse século XXI. Tá certo, Kátia. Muito obrigada pela sua participação no NBR Entrevista. Foi um prazer conversar com você e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até a próxima. Bem, outras informações então no site do IFAM e para rever o programa é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.
Bom, vídeo excelente, né? Trouxe uma ampliação aí a respeito da temática. Eu tenho certeza que você fez várias anotações aí para sua chuva de ideias, porque não basta apenas assistir essa videoaula, tá, gente? É muito importante que você faça as anotações quando você está assistindo um vídeo. E é isso que eu quero explorar em vocês também, tá? Quando a gente pega um tema da semana, vocês já perceberam que cada aula do debate de temas eu trago uma dinâmica. Vai ter vezes que eu vou trazer vídeo, tá? Vai ter vezes que vai ser só a minha fala, outras vezes eu vou trazer música, enfim. Eu gosto de trazer vários elementos para vocês perceberem que o senso crítico ele não é engessado. Então, nada impede que você, quando estiver fazendo o tema da semana, você pegou o tema da semana, e falou, opa, esse é um tema difícil que eu não domino tanto, eu acho que eu deveria aprofundar mais o meu conhecimento. Nada impede que você coloque no YouTube a respeito dessa temática. Vá assistir vídeos. Vai qualificar o seu cérebro para você ter ampla argumentação na sua escrita. O momento do treino é o momento de você investir em conhecimento, porque lá no dia da sua prova, você concorda comigo que não tem como você jogar no YouTube. Então aproveita esse momento do treino para você ampliar aí realmente o seu conhecimento, tá bom? Bom, vou compartilhar aqui com vocês novamente para a gente então darmos sequência aqui aos nossos estudos. Como vocês bem sabem, eu sempre trago aqui possibilidades de teses, tá? Então, eu já tô com elas anotadinhas aqui, vou trazer para vocês essas possibilidades de teses, que são os nossos argumentos, os nossos clientes. Mas o que que é importante vocês lembrar? Que você não é obrigado a usar esses elementos que eu estou colocando, tá? Aqui eu coloco como sugestão, evidentemente, mas se na sua chuva de ideias você colocou uma outra área que você acha que é mais interessante falar, não tem problema, tá? Aqui fica como sugestão. Então, ó, a sua tese, ela tem que falar exatamente aqui, né, os nossos clientes, os nossos argumentos, qual é a importância da preservação do patrimônio público brasileiro. Se a sua tese que você selecionou aí agora no seu caderno, olha para o seu caderno, se não estiver respondendo qual que é a importância, então a sua tese está errada, ok? Vocês têm que ter essas maldades também. Então, a primeira aqui, ó, que eu selecionei é a garantia do acesso coletivo e da cidadania. Aí, essa tese que fala da questão da garantia do acesso é falando sobre a preservação do patrimônio público. É importante porque assegura o acesso contínuo da população, né? A questão da preservação, que foi até mencionado aí no vídeo, né? Sobre as novas gerações. Então, garantir o acesso das novas gerações. Então, precisa preservar hoje para que as pessoas do futuro não tenham acesso, tá? A segunda aqui é a economia de recursos públicos e eficiência estatal. O que que quer dizer isso, gente? Uma vez que você preserva um bem público, você concorda que você não precisa ficar gastando dinheiro para dar manutenção? Então, por isso que vem a economia dos recursos públicos, ok? Terceira aqui é a valorização da memória. Da memória histórica. E também a identidade visual. Vocês concordam comigo que Ouro Preto só é Ouro Preto por conta da estética, da identidade visual de Ouro Preto? Imagina aquelas igrejas todas pinchadas. Pois é. Próxima possibilidade aqui é a promoção do bem-estar social ou a questão da qualidade de vida. O.
que está atrelado à importância da preservação do patrimônio, que reside no fato de sua conservação, que garante ambientes adequados e seguros, impactando diretamente a qualidade de vida da população. Outro ponto aqui é o fortalecimento da ética e da responsabilidade coletiva. Porque nós somos responsáveis aí por essa preservação, tá? Então tá relacionada aí a importância que vai estimular, né, o senso de responsabilidade social e respeito ao bem coletivo, combatendo práticas como vandalismo e negligência. Então aqui possibilidades de teses para vocês escolher, tá? Para a nossa temática, eu escolhi aqui como a tese 1, a garantia de acesso do coletivo e economia de recursos públicos, certo? Só que vocês são livres para escolher o que vocês quiserem, tá? Vocês já sabem disso. Então, bora lá montar um parágrafo de introdução para estimular a escrita de vocês e os outros parágrafos vocês escrevem, perfeito? Então, bora lá. Caneta preta, marcação de parágrafo e eu venho. A preservação do patrimônio público no Brasil refere-se à necessidade de proteger e conservar bens e espaços coletivos que são essenciais para a sociedade. Então, nessa primeira linha aqui, a minha F1, eu estou escrevendo o que que eu entendo sobre o tema. Estou descrevendo o tema com as minhas próprias palavras. Eu não estou colocando nada mirabolante aqui. Você dá conta de fazer isso, tá? Então, eu apresentei o tema. E logo em seguida, eu venho apresentando meus dois argumentos. Aí eu venho. Nesse contexto, sempre colocando o conectivo, que vocês já sabem que é obrigatório, vírgula. Destaca-se que, que sua importância, né? Que é outra palavrinha do tema, está na, aí vem para as teses, garantia do acesso coletivo, molhar a garganta, né? E da cidadania, vírgula, bem como
Segundo argumento, na economia de recursos públicos, ponto final. Diante disso, vírgula, torna-se imprescindível discutir medidas capazes de assegurar a conservação desses bens em benefício da população. Ponto final. Então, o que que eu fiz aqui com vocês? Montei um parágrafo de introdução seguindo a mesma estrutura que eu ensino para vocês aqui da redaçãozinha. 3 frases, em que na primeira frase eu já apresento o tema, então eu não trouxe outra área do conhecimento, vocês estão vendo? Não coloquei aqui outra área do conhecimento, porque não é obrigatório. Eu coloco se eu quiser. Então, aqui a gente tem um tema, então, checklist para o tema, e eu venho, ó. A preservação do patrimônio público no Brasil refere-se à necessidade de proteger e conservar bens e espaços coletivos que são essenciais para a sociedade. Então, a minha primeira linha eu trago o tema e uma contextualização. Logo em seguida, eu começo a minha F2, trazendo aqui, então, para vocês, né, um conectivo de sequência de ideias, então tá indo para frente a ideia, tá? Esse conectivo ele é obrigatório, e eu já falei com vocês para serem fiéis a conectivo, ok? Fiel a conectivo. E eu venho, ó. Nesse contexto, destaca-se a sua importância. Então, aqui eu venho de novo falar do tema, né? Porque no recorte temático tem a palavrinha importância. Então, o corretor não fica com dúvida em relação ao meu enquadramento ao tema. Está, devido à sua importância, está na garantia do acesso coletivo e da cidadania. Então, eu tenho aqui o meu primeiro cliente, então, cliente 1, bem como na economia de recursos. Então, aqui é o meu cliente 2. Então, o que que você já sabe aqui? Que no seu primeiro desenvolvimento você vai falar exclusivamente do acesso coletivo e da cidadania. E no meu desenvolvimento 2, eu vou falar exclusivamente aqui dos recursos públicos. Então, o desenvolvimento 1 é para falar do acesso coletivo e o desenvolvimento 2 é para falar dos recursos públicos. Perfeito? Coloco conectivo de finalização de ideias, porque eu estou finalizando este parágrafo. Então, eu tenho aqui o conectivo, né? Um conectivo, certo? E aí eu trago uma ideia de proposta de intervenção. Então, eu venho aqui, ó. Torna-se imprescindível discutir medidas. Onde que eu vou discutir? Os desenvolvimentos e, posteriormente, vou trazer a proposta, capazes de assegurar a conservação desses bens em benefício da população. Perfeito. Sem muito chororô, fiz aqui um parágrafo de introdução. E é isso que eu quero que você faça no dia da sua prova, ok? Então, ó, já fica aí o modelinho para vocês. Vocês podem seguir esse modelo, como também podem criar um modelo do zero. Você fique à vontade,
ok? O que eu quero é que realmente você faça o tema da semana e mande para a correção. Combinado? Beijo na alma. Até semana que vem. Continue seguindo aí o seu cronograma de estudos e vamos que vamos rumo à nota 1000. Beijo para vocês.